Embora exista uma boa parcela de pessoas adeptas ao veganismo, a proteína animal é vista pela maior parte da população como uma fonte rica em nutrientes. E você, consome algum tipo de proteína? E com qual frequência? Foi para obter dados como estes que a BPA realizou uma pesquisa sobre o assunto. Nela, ficou apontado que 98,5% dos lares consomem algum tipo de proteína. O ovo é o principal destaque, com 96% de presença, seguido pela carne de frango, com 94%, carne suína, com 80%, carne bovina, com 79% e peixe, com 65%. Nós encomendamos a pesquisa para conhecer um pouco como é que estava o perfil do consumidor de proteína animal e aproveitar esse momento da pandemia também para ver se o hábito do consumidor mudou de alguma forma. Se ele passou a comprar mais ou menos algum tipo de proteína, se ele passou a consumir mais também durante a pandemia por questões de preocupação com a saúde e tudo mais. Realizada com consumidores desde a classe A até a E, a pesquisa aponta que 47% dos entrevistados consomem ovos todos os dias. No caso da carne de frango, 54% consomem até 3 vezes por semana e, com a mesma frequência, 34% a carne suína. Já sobre a frequência de compra, os ovos são comprados semanalmente por 24% dos entrevistados e quinzenalmente por 21%. No frango, a compra é quinzenal para 22% e 2 a 3 vezes por semana para 21%. Em suínos, 24% preferem realizar a compra com frequência mensal. Imagino que talvez esse resultado poderia ser diferente antes da pandemia, se a gente tivesse feito essa pesquisa alguns meses antes da pandemia, talvez o hábito de compra seria tipo 2, 3 vezes na semana, e agora se prolongou um pouco mais, né? A grande maioria aí do ovo, por exemplo, a compra é quinzenal, do suíno ela se divide entre ou diária ou mensal e de frango também. Mas as pessoas se adaptaram, né? E a ir menos ao mercado por medo de se contaminar, então essa compra ela está mais prolongada. Outro dado interessante está relacionado à saúde. 82% consideram tanto a carne de frango quanto o ovo as proteínas mais saudáveis. Já a carne suína passa por um cenário diferente. O ovo, ele mesmo antes da pesquisa, ele já tinha uma imagem super saudável de um alimento saudável, as pessoas consumiam muito o ovo, e a pesquisa nos trouxe que a grande maioria das pessoas, 80% das pessoas, consideram o ovo como uma excelente fonte de proteína, e ele é reconhecido como o segundo alimento mais nutritivo depois do leite materno. A carne suína, a gente tem que trabalhar um pouquinho ainda a imagem de saudabilidade dela. A pesquisa nos trouxe aí que um pouquinho mais de 50% das pessoas acredita que a carne suína tem um alto teor de gordura, apesar de pesquisas mostrarem que não é o que acontece. Muitos cortes de carne suína, eles têm o mesmo teor de gordura que outros cortes de outras carnes. Então, é um ponto de atenção aí, uma oportunidade para a gente trabalhar institucionalmente e as empresas trabalharem, melhorar aí essa visão da carne suína, que é uma proteína super saudável, tanto quanto a carne de frango. Por falar em melhorar visão, alguns mitos ainda perduram. O principal entre eles é quanto à utilização de hormônios na produção de frango. Entre os entrevistados, 59% ainda acreditam que isso aconteça. Proibido, é proibido por lei, é fiscalizado pelo governo, é impossível de você conseguir um efeito de um hormônio durante a produção, enfim, temos N explicações aí do porquê não se utiliza, não se adiciona hormônio na produção do frango, mas ainda assim, apesar de quase 60% acreditar nesse mito, as pessoas consideram a carne de frango muito saudável, como eu já comentei, né? A gente tem um trabalho a ser feito ainda, né, continuar tentando desmistificar isso, né, mas isso nos mostrou que apesar das pessoas acreditarem ainda nesse mito, isso não afeta o consumo e nem a percepção da carne de frango ser uma carne saudável. Efeito da pandemia causada pela Covid-19, as compras online cresceram bastante, passando do dobro registrado anteriormente.
Em média, 5% dos entrevistados realizam suas compras pela internet. Não dá para a gente afirmar que isso veio para ficar, mas eu acredito que sim, é um comportamento que vai virar uma tendência. A gente teve aí um aumento dessa compra online de 2% a 5%, tanto para a carne de frango quanto para a carne suína e para ovos. E apesar de ainda ser um número pequeno, né, 2% antes da pandemia, 5% agora, mas é um aumento significativo, né, de 250%. Ainda sobre os efeitos da pandemia, em média 22% dos entrevistados informaram ter aumentado a compra das 3 proteínas. Entre as principais razões apontadas estão fatores como o preço e aumento do número das refeições nos lares.